esquerdistas estão querendo doutrinar... Ai... Esses esquerdistas estão querendo doutrinar nossas crianças. Isso é demais. Eu não vou deixar minha família ser destruída. Mateus, fale feito homem. Ai, meu Deus, um boi. Tirei ele da frente do meu filho antes que ele vire um boi. Sai, filho. Ai, meu Deus. Imagina se meu filho vira um boi. Ai, meu pai. O termo ideologia de gênero, ele se tornou bastante popular no nosso último pleito eleitoral em 2018. E olha... O tanto de pessoas e não sabem defini-la é abismante, é chocante. O que se vê por aí é práticas que promovem os direitos humanos na escola sendo taxadas de práticas de ideologia de gênero. Mas o que é ideologia de gênero, pelo amor de Deus? Só um spoiler, isso não existe. Pode entrar, eu acabei de chegar. Meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria pedir a sua parceria na divulgação e crescimento do canal. Isso mesmo. Você é inscrito? Porque de acordo com as minhas estatísticas aqui, tem muita gente assistindo que não é inscrita ainda. Então, por favor, nos ajude a crescer. E principalmente, se você conhece alguém que se interessa pela temática que a gente discute aqui, compartilha esse vídeo com essa pessoa e convida a ela a se inscrever no Delta Drag, tá bom? Bem, para começar, é indispensável que eu defina o que é ideologia de gênero. E para chegar a essa resposta, foi difícil. Porque assim, ao contrário de outras ciências e outras áreas de estudo, não se tem quase nada sobre isso. Não existe um congresso sobre ideologia de gênero, não existe um conselho sobre ideologia de gênero, não existe nada. O que existem são informações soltas e deslocalizadas e principalmente muito irresponsáveis. Para chegar a um consenso, meu Deus do céu, eu vou chegar a um consenso de que eu tenho que me mudar daqui. Para conseguir um conceito sobre ideologia de gênero, eu tive que ir em alguns portais e sites de direita para entender o que é que esse povo fala tanto de ideologia de gênero. E olha, foi um processo bem sofrido. Eu tive que depois lavar meus olhos muito bem lavados, ficar um tempo com a janela aberta, respirando ar puro, porque eu tô de quarentena, não posso sair do meu apartamento. Mas, de forma resumida, a extrema-direita bolsonarista aqui do Brasil define ideologia de gênero como um movimento político promovido por um grupo de professores, pesquisadores, pensadores que querem impor nas escolas discussões sobre incesto, zoofilia, pedofilia e mais. De acordo com o que eu encontrei, principalmente em um vídeo aí do Silas Malafaia, é que na ideologia de gênero a única relação possível é a relação homoafetiva. Ou seja, todas as outras formas de relação, elas estão abaixo das relações homoafetivas. Criando assim uma ideia de que os relacionamentos homoafetivos, eles são superiores a qualquer outro tipo de relacionamento. Uma ditadura gaysista, né? Essas pessoas acreditam que levar informações para a escola sobre esses assuntos irá destruir a família tradicional e transformar compulsoriamente crianças e jovens em pessoas LGBTQI+. E ainda, essa dita ideologia de gênero é algo que vai contra a ciência, algo que contraria a normalidade imposta pela biologia. Engraçado, eu não consigo entender como surgiu essa ideia de que vai destruir a família. Só consigo pensar num bando de bicha, sapatão, drag invadindo uma casa, quebrando tudo, rapando o cabelo da mulher, montando macho à força. Eu só consigo imaginar isso, mas enfim. E os defensores da ideologia de gênero, eles defendem a ciência, defendem a biologia, defendem a manutenção do determinismo biológico. E o que seria o determinismo biológico?
O determinismo biológico é um conceito muito amplo que, de forma resumida, seria entender que o comportamento e personalidade de homens e mulheres são de ordem genética, de ordem natural. Segundo o determinismo biológico, mulheres elas são mais fracas do que os homens, elas são mais frágeis e mais delicadas, enquanto o homem ele é viril, naturalmente agressivo e insensível. Mulheres naturalmente elas têm a aptidão para cuidar, enquanto os homens têm o dever de prover o lar. Homens são mais frios, homens não expressam seus sentimentos, homens não choram. E quando a gente fortalece essa ideia, a gente fortalece práticas de subordinação, como o machismo. Tudo isso me faz entender que quem é contra a dita ideologia de gênero, na verdade, está querendo reforçar um projeto de discriminações baseadas na diferença entre os sexos, na depreciação das mulheres e de valores femininos, da heterossexualidade compulsória e, como reflexo desse, todas as outras formas de sexualidade que diferem do heterossexual são rejeitadas e são tratadas como anormais ou até mesmo como doença, não é? Muito doente eu tô, né? E claro, com isso vem práticas de preconceito étnico-racial para com pessoas com deficiência e com pessoas pobres. Ideologia de gênero é um termo utilizado para frear discussões sobre direitos humanos. Ponto. E claro que a ideologia de gênero muitas vezes é utilizada como sinônimo para estudos de gêneros, só que não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que se busca é depreciar e condenar os estudos de gênero, até porque os estudos de gênero, eles vêm justamente para questionar essas questões que estão estruturalmente postas em diversas sociedades e ninguém questiona. E não, pelo amor de Deus. Os estudos de gênero, eles não estão aí para discutir pedofilia, zoofilia, incesto. Não é isso. Os estudos de gênero, eles surgem lá na segunda metade do século passado e ele vem justamente para questionar o determinismo biológico que é altamente difundido em diversas sociedades. Mas o que é o gênero? O que é gênero? Gênero é quem somos. E o conceito de gênero, ele se opõe totalmente ao conceito de determinismo biológico. De acordo com a Joan Scott, que é uma das inúmeras pesquisadoras da área das relações de gênero, em seu artigo Gênero, uma categoria útil de análise histórica, ela define gênero como um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre sexos. Nos parâmetros curriculares de 1998, a gente vai encontrar que gênero é definido como o conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Ou seja, os estudos de gênero estão aí para discutir a construção social de quem somos e principalmente para questionar algumas imposições que são feitas aos corpos. Por que o homem tem que usar azul e a menina tem que usar rosa? E o que a escola tem a ver com isso? No vídeo anterior, no meu tempo a escola não ensinava essas coisas, a gente apresentou vários aportes legais que legitimam discussões na escola para os direitos humanos. E dentro dessas discussões sobre relações de gênero, elas são contempladas também. Quando a gente leva para a escola discussões referentes às relações de gênero, o que a gente espera é fazer com que haja uma redução de práticas de violência que são naturalizadas socialmente, como por exemplo que um marido tem o direito de bater na mulher, que um tapinha não dói, e principalmente discutir qual é o risco da gente estar naturalizando determinadas práticas que, segundo a natureza, segundo a biologia, elas sempre aconteceram. Desconstruir a ideia de que mulheres são propriedade dos seus maridos e com isso eles têm direito de fazer o que quiser com elas. Também a gente vai de encontro ao questionamento da cultura de estupro quando se diz por aí, como o nosso ilustre presidente fala, que a gente precisa conservar os valores tradicionais, me vem logo em mente preservar o machismo, a misoginia, a homofobia, o sexismo, o racismo. E mais, assim, quando eu falo vamos proteger a família, minha gente, eu fico assim, tá, que família?
Aquela onde muitas vezes mulheres são abandonadas grávidas, ou até mesmo aquela família onde o marido fora do casamento tem relações com outras mulheres e quando acontece o caso de engravidar as força a cometer aborto em situações de risco à saúde delas. É essa família que vocês querem preservar? Porque olha, de hipocrisia tá cheio. Ou até mesmo destruir aquelas famílias onde se naturalizou ter mais de uma família fora do casamento. Eu não entendo. O casamento não é um valor e adultério não é pecado? O mais engraçado é que quem defende a existência de uma ideologia de gênero é muito contraditório, porque se a natureza dá conta de resolver as condutas de homens e mulheres, por que ainda se insiste em ensinar os meninos a falarem grosso ou as meninas a sentarem com o menino? A natureza não dá conta? Eu não entendo realmente. Ou vocês estão querendo doutrinar as crianças? E você? Deixa aí nos comentários o que você já ouviu a respeito da ideologia de gênero, porque essas foram algumas das coisas que eu coloquei, porque eu tenho certeza que todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa muito absurda. E assim, de verdade, nenhuma escola está interessada em fazer apologia à pornografia, principalmente. Pelo amor de Deus, isso é totalmente errado. Que escola vai fazer isso, minha gente? Tenham paciência. A sexualidade é um fenômeno natural e ela está presente no reino animal. Ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Então, não tem aqui de se ficar culpando a escola, dizendo que a escola ela está impondo condições sexuais para que crianças se tornem LGBTQI+. Pelo contrário, como eu falei no segundo vídeo desse canal, que se tem é uma imposição da heterossexualidade compulsória, de meninos e meninas se comportarem como homens e mulheres. O que a escola ela deveria ensinar e o que os documentos recomendam é só que a diversidade existe e a gente pode conviver com ela em paz, em harmonia, respeitando a diferença, que ela é linda a diferença e a gente tem muito a aprender com a diferença. Até nossa próxima aula no Delta Drag.